Bom, informar aí a todos que está sendo gravado. Eu vou falar aqui, né, só retomar um pouco. Aqui nós podemos obter aí a equação da reta, né, a partir do determinante, né, sempre aqui x, y e 1 aqui na última coluna, né, depois x1, y1, x2, y2, ou seja, para que a gente determine a reta aí, né, além do ponto aqui que nós temos xy, né, nós precisamos ter outros dois pontos, né, que seria o ponto A e o ponto B, né, o ponto A definido aí por x1, y1 e o B por x2, y2, tá? Aqui, bom, multiplicando ali em cruz, né, nós chegamos a essa equação aqui, né, lógico, repetindo lá as duas primeiras colunas, né, e depois multiplicando, nós chegamos a essa expressão, né? Se eu substituir o x1 menos y2 por A e o x2 menos x1 por B, e toda essa expressão aqui, ó, x1, y2 menos x2, y1 por C, né, nós vamos ter essa equação aqui, ó, x mais by mais c, né? O que a gente chama aqui de coeficiente angular, pode ser aqui que, na verdade, é a tangente também, né? Eu coloquei aqui, que coincide com a tangente do ângulo alfa, né? Formado ou com o eixo x ou com o eixo paralelo a x, né? E é fácil a gente perceber isso também lá no gráfico, né? Nós temos aqui, se a gente prolongar aqui, olha, uma reta aqui nesse y1, essa que a gente pode colocar aqui um ponto C, né, aqui embaixo, nós vamos ter que essa distância de C até B seria y2 menos o y1. E essa distância aqui, ó, de x1 até x2, seria o x2 menos x1, tá? Então, a tangente vai ser dado por cateto oposto, né, que é y2 menos y1, e dividido por cateto adjacente, que é o x2 menos x1, tá? Então, por isso nós temos o m, o coeficiente angular, né, que coincide com a tangente do ângulo alfa, né, dado aí por menos b sobre a, tá? Então, tem aqui, ó, aqui a gente colocando um menos em evidência, né, nós ficaríamos aqui com menos y1 mais y2, né? Ou y2 menos y1, tá? O que corresponde a menos a sobre b, tá? Na sequência, né, nós vamos considerar a equação aí o ponto A 13 e o B 24. Então, aqui a gente sempre tem x, y e 1 na última coluna, né? Aqui nós vamos ter 3, 2, 4. Repetindo, né, o x e o y, as duas primeiras colunas aqui, né? E multiplicando aqui as paralelas, né? Nós vamos chegar nessa equação aqui, ó, tá? E aí, somando os termos semelhantes e tal, nós podemos chegar, lógico, o x ficaria negativo, né? Para o x não ficar negativo, então eu multiplicaria tudo por menos, né? Então, onde era mais y vai ficar menos, e onde era menos 2 vai ficar mais 2, né? Era menos x, vai ficar mais x. Igual a zero, né? Porque o determinante tem que ser igual a zero aqui. Bom, aí nessa mesma em que dá a equação da reta, a pergunta se esses dois pontos aí pertencem à reta. Bom, para eu saber isso, eu teria que substituir, né, o primeiro ponto aqui, o primeiro par aqui é o x, o segundo é o y, né? Então, nessa equação da reta aqui, né, onde tem x eu substituo por menos 3, e onde tem o y eu substituo por menos 1, né? Mas como na equação é menos y, então fica menos 1, tá? E o 2, né, não altera, porque aí não tem nem x nem y. Esse menos 1 vai ficar mais 1,
Então, ó, menos 2 mais 1 vai dar menos 2, né? Menos 2 mais 2 dá 0, tá? Então, nós chegamos à conclusão aqui que 0 é igual a 0 e a conclusão que o P pertence a R. Já a hora que eu substituo o ponto Q, nós vamos chegar a essa equação aqui, ó. Vai dar menos 1 mais 2, né? Menos 1 mais 2 vai dar 1, né? Então, 1 é diferente de 0. Então, quando não dá 0 aqui, dá um número diferente de 0, eu vou concluir que Q não pertence, né? Eu posso colocar aqui Q não pertence, que seria um E cortadinho, né? O Q não pertence a R, tá? Bom, aqui nós temos uma outra situação, que é utilizar, né, as coordenadas, né? Depois nós vamos ver um exercício aí, né? Que é possível a gente calcular até uma área bem grande, né? Pegando os pontos aqui, né? 3 pontos pelo menos. Então, dado aí os vértices, né? Primeiro ponto aqui, né? Que seria o ponto A, né? XA, YA. Seria esse ponto aqui em cima, né? O ponto A. Aqui seria o B, né? Que é aqui, né? De cá, então A, B e aqui C, né? Então, o ponto B seria YB, XB, YB, né? E o ponto C, XC, YB, conforme está aqui em cima, tá? Para calcular a área, né, de um triângulo através do conhecimento de geometria analítica, é dado pelo determinante dos vértices por 2, né? Então, na verdade, é o determinante em módulo, viu? Então, porque nós não podemos ter uma área, assim como o comprimento, a área é sempre um valor positivo, né? Então, caso o determinante dê negativo, né, como é em módulo, ele vai ficar positivo, tá? Então, eu coloco aqui, né, sempre XA, YA, aqui o 1 na última coluna, aqui na sequência, os 2 pontos, né? Então, em cima, o ponto lá, o vértice, né, as coordenadas do vértice de A, as coordenadas dos vértices de B e as coordenadas do vértice C. Aqui nós temos um exemplo, né? Para medir a área de uma fazenda de forma triangular, um agrimensor utilizando um sistema de localização por satélite, né? Encontrou como vértice desse triângulo os pontos. Aí vem, né? O ponto A, 2,1, ponto B, 3,5 e o ponto C, 7,3 do plano cartesiano, com as medidas em quilômetro, né? Então, a área dessa fazenda em quilômetro é D. Tá? Então, o que que nós fizemos aqui? Nós pegamos o ponto A, né, 2,1, depois o ponto B, 3,5 e o ponto C, 7,4. A última coluna aqui é tudo 1. Aí eu repeti, né, o ponto 237 e o ponto 154, que é a primeira e a segunda coluna aqui. E aí eu vou traçar, né, sempre pegando aqui 3 números, né, 2, 5 e 4, depois 1, 1 e 7 e 1, 3, 4. O que está à direita é positivo e o que está à esquerda aqui, no caso 1, 3, 1, 2, 1, 4 e 1, 5, 7, é negativo. E é o produto, tá? Então, começando aqui, pensando aqui nos positivos, eu vou ter 2 vezes 5, 10, vezes 1, 10, né? 1 vezes 7, 7, então mais 7 e 3 vezes 4, 12. Então, para não ficar colocando tudo menos, eu posso deixar o menos em evidência, né? E colocar o valor que der aqui, né? Então, nós estamos aqui 7 vezes 5, 35, 2 vezes 4, 8 e 1 vezes 3, 3, vezes 1, 3, tá? Então, aqui é menos, tá? E aí, a soma de todos esses aqui seria 11 mais 35, 46, né? Negativo, né? Porque são os lados de cá, né? Seria como se todos os números aqui fossem negativos. E a soma dos positivos, né? Que deu 29, né? 17 mais 12, ou 19 mais 10, né? 29. Então, subtraindo, né? E conservando o sinal do número maior, que é negativo. Então, 46 menos o 29 dá 17, o sinal negativo, porque o número maior é negativo.
Então, como é em módulo, vai ser 17 sobre 2, né? Das alternativas está aqui. Lembrar que 100 km², né? Para a gente ter uma ideia, é aproximadamente quase 9 km², tá? Porque 17 dividido por 2 dá 8,5, né? Então, se tivesse com números aí, eu teria que... com números decimais aí, né? A parte inteira e decimal, eu teria que assinalar o 8,5, tá? Nesse caso. Bom, esse é exatamente o último slide. Quem está presente é o Arthur e o Luiz Eduardo.